Melquisedeque para você foi uma pessoa normal que existiu ou já era uma própria aparição de Jesus ali para Abraão? Melquisedeque não dá para falar que era uma pessoa normal, né, pastor? Em Hebreus explica, né, justamente Hebreus. Eu brinco com o pessoal do Panorama Bíblico. Gente, vocês podem perder qualquer aula, mas não me perde a aula de Hebreus, né? Porque Hebreus, ele praticamente ele desvenda os grandes mistérios do Antigo Testamento, né? Se a gente pensar que foi Paulo mesmo que escreveu, por que a linguagem é um pouquinho diferente, e por isso os teólogos não acreditam piamente que seja Paulo ali, né? Por que fica difícil identificar? Porque ele estava escrevendo para gente que já sabe o que ele ia falar. Ele não pode falar como falou para Corinto ou para Éfeso, porque ali eles já estão no caminho, no lugar comum, né? Não vai acrescentar nada. As outras cartas são para os gentios, né? E Hebreus Exatamente. para os judeus, no caso. E aí, como ele não está falando para gentios, ele está falando para gente que já tem o conhecimento praticamente todo que ele tem. Ele tinha que trazer algo a mais. Então, o Hebreus vai trazer justamente a revelação do que os judeus já conhecem. E por isso ele é tão profundo, entra nesses assuntos, né? Traz a figura do Melquisedeque, né? Melquisedeque recebeu a Abraão depois que ele veio da guerra, levando pão e vinho, né? E abençoou o Abraão, eles cearam e depois Abraão devolveu o dízimo do que ele pegou na guerra como despojo. Então a gente tem dízimo, pão e vinho sendo, né, alimento, tem uma bênção, tem uma palavra para Abraão, profecia, a gente tem um culto. Né? Como os modos de hoje é a mesma coisa, é um culto como os modos que a gente tem. Não, principalmente um culto de Santa Ceia, né? Porque tem o pão e o vinho. Completa. Né? Então, assim, ali a gente já percebe que é um sacerdote. Né? E se aquele sacerdote, em Hebreus explica que ele não tem princípio de dias, nem fim de dias, né, fim de existência. Ele não tem genealogia, né? Ele não assim, aparece do nada. Não existe outra representação de um cara que seja rei, sacerdote e um ministro, né? Assim, ao mesmo tempo, né? Porque Davi foi rei, não foi sacerdote. Samuel era sacerdote, era um juiz, era uma espécie de rei, mas não era um rei mesmo, né? E depois você vai ver mais para frente Jesus, de novo, rei, sacerdote, juiz, ele era tudo, né? Ele trouxe a lei, ele falou da lei, ele era a própria palavra, né? A semelhança ficou muito clara, que não existia outra pessoa parecida com Melquisedeque a não ser Cristo. Até porque o nome de Melquisedeque, né, rei de Salém, né, rei de paz, né, rei de justiça, não tem como a gente falar que isso seria alguém fora de Cristo.